Paguei um cruzeiro de luxo para meus pais, mas eles deram meu lugar para minha irmã, e acharam isso normal. Sempre imaginei que um gesto generoso pudesse ser o ponto de virada para reconstruir os laços familiares que, com o tempo, haviam se tornado quase invisíveis. Era assim que eu vi aquele cruzeiro. Não como uma simples viagem, mas como uma tentativa sincera de reconexão. Um presente. 5 dias navegando pelo Caribe, longe das tensões cotidianas, apenas nós três, eu, meu pai e minha mãe. Eu havia planejado tudo com meses de antecedência, cabines luxuosas, jantares exclusivos, excursões privativas. Até um serviço de spa para os dois eu incluí, imaginando quanto aquilo poderia demonstrar o quanto me importava, mesmo que não soubesse expressar isso com palavras. Lembro que saí cedo de casa naquele dia. Estava ansioso. Vesti uma camisa leve, mas elegante. Escolhi um bom perfume. No banco do passageiro, um pequeno buquê de flores que minha mãe sempre gostou. Girassóis, aqueles que ela dizia alegrar o ambiente. Ao chegar ao aeroporto, me posicionei próximo à saída, pronto para surpreendê-los. Mas a surpresa, na verdade, foi minha. Vi os dois se aproximando lentamente, puxando as malas, e no meio deles, como se fosse a coisa mais natural do mundo, estava Camila. Minha irmã. O rosto dela se iluminou ao me ver, como se estivesse feliz, talvez empolgada com a viagem. Mas a minha expressão travou. Em segundos, tudo dentro de mim pareceu desmoronar. Eu não sabia ainda, mas aquele momento seria o início do fim. O fim de uma ilusão que eu insisti em manter por anos, a de que um dia eu seria suficiente para eles. Tentei manter a compostura enquanto me aproximava. Engoli o incômodo, escondi o desconcerto atrás de um sorriso forçado. Minha mãe abriu os braços, me abraçou como se nada estivesse fora do lugar. Meu pai, sempre mais seco, limitou-se a um aceno e um tapinha nas costas. Camila parecia genuinamente alegre. Mal posso esperar para ver o navio, Lucas, disse. E foi aí que percebi. Ela realmente achava que aquilo era para ela. E meus pais não corrigiram essa impressão. Na verdade, pareciam já ter aceitado, semanas antes, que ela ocuparia meu lugar. Durante o trajeto até o porto, o silêncio no carro foi preenchido por memórias. Enquanto Camila falava sem parar sobre o que queria fazer a bordo, massagens, jantares temáticos, mergulhos nas ilhas, minha mente viajava por outras paisagens. Lembrei da primeira vez que percebi que algo estava errado, eu devia ter uns 8 anos. Ganhei um boletim com notas excelentes e corri para mostrar. Meus pais elogiaram com rapidez, mas minutos depois, Camila apareceu chorando porque havia perdido seu brinquedo favorito. E todas as atenções se voltaram a ela. Eu, com meu boletim nas mãos, fiquei ali, parado, esperando que alguém voltasse para me parabenizar. Nunca voltaram. Essa dinâmica continuou ao longo dos anos. Em cada conquista minha, havia sempre algo da Camila que precisava mais atenção. Quando entrei na faculdade com bolsa integral, minha mãe estava mais preocupada com a crise emocional que Camila dizia estar passando. Quando consegui meu primeiro emprego, meu pai nem sequer comentou. Mas quando Camila foi demitida do segundo estágio por faltas injustificadas, ele fez questão de consolá-la como se o mundo tivesse sido injusto com ela. E eu? Eu aprendi a me calar. A aceitar. A acreditar que, talvez, ser invisível fosse parte da minha identidade dentro daquela casa. O cruzeiro era, portanto, uma tentativa de sair desse papel. De mostrar que eu ainda queria pertencer. Mas ali, sentado no volante, ouvindo minha irmã falar sobre como seria divertido relaxar depois de tanto estresse, eu comecei a perceber algo mais profundo. Aquela decisão de colocar Camila no meu lugar não foi feita na correria ou por acaso. Foi pensada. Planejada. A ausência de surpresa no rosto dos meus pais dizia tudo. Eles não achavam que havia nada errado. Na verdade, para eles, fazia todo sentido. Afinal, Camila precisa mais, como disse meu pai quando, finalmente, toquei no assunto. Ele falou isso com tanta naturalidade que me senti ridículo. Como se minha dor fosse infantil. Como se o gesto que eu havia feito, um presente caro, planejado com carinho, fosse um capricho meu, algo irrelevante. Ele não levantou a voz, nem tentou se justificar. Apenas falou, como quem constata a previsão do tempo. Camila precisa mais. E eu, mais uma vez, deveria aceitar. Ao chegar ao porto, ajudei com as malas. Sorri nas fotos que minha mãe insistiu em tirar, como se estivéssemos todos felizes.
Observei os três subirem a bordo do navio. Vi os sorrisos, os abraços, os planos. E de longe, percebi que nada, absolutamente nada, do que eu fiz ou poderia fazer mudaria meu lugar naquela família. Eu sempre seria o filho responsável, sim, mas invisível. O suporte que ninguém agradece, o adulto que não dá trabalho, o homem que, por ter construído sua vida com esforço, não precisa mais de atenção. Assisti enquanto o navio se afastava lentamente do cais. E quando ele sumiu no horizonte, junto com minha família, senti algo inesperado, alívio. Um peso havia sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, senti que não precisava mais lutar para ser visto. Não ali. Não por eles. Dei as costas ao mar e caminhei de volta ao carro com um único pensamento: era hora de romper com aquilo. De verdade. Não apenas me afastar fisicamente, mas cortar a expectativa. Cortar o ciclo. Não era mais sobre o cruzeiro, sobre o presente desperdiçado ou o valor pago. Era sobre a dignidade de alguém que, depois de uma vida inteira tentando ser amado, finalmente entendeu que o amor próprio precisava vir primeiro. O trajeto de volta para casa foi silencioso. Mas não aquele silêncio confortável que nos abraça depois de um dia cheio. Era o tipo de silêncio denso, pesado, que parece ecoar dentro da cabeça. Cada quilômetro percorrido naquela estrada costeira trazia lembranças que eu, por muito tempo, tentei enterrar. Não eram lembranças claras, como cenas de um filme. Eram sensações, a constante impressão de ser o segundo plano, de não merecer espaço, de estar sempre atrás do palco enquanto o outro recebia os aplausos. Lembro de um Natal, eu devia ter uns 12 anos. Eu queria muito um jogo específico, que vinha anunciando há meses. Meus pais prometeram que fariam o possível. No dia, recebi uma camisa, bonita, mas impessoal. Camila, por outro lado, ganhou uma bicicleta novinha, mesmo sem nunca ter pedido. Ela ficou radiante, meus pais também. Quando perguntei sobre o jogo, minha mãe apenas disse: "Você já tem tantas coisas, filho." Sua irmã precisava mais. Essa frase se repetiu tantas vezes ao longo da vida que se tornou quase um mantra. Sempre havia uma justificativa para Camila ser prioridade. Sempre havia uma desculpa para eu ser deixado para depois. Enquanto dirigia, lembrei do dia em que entrei na universidade. Meus pais não foram comigo na matrícula. Estavam ocupados resolvendo uma crise emocional da Camila. Ela teve um ataque de ansiedade, explicaram. Precisamos ficar com ela. E eu fui sozinho, como tantas outras vezes. Fui aprendendo, na prática, a me bastar. Não por força ou escolha, mas por falta de alternativa. Quando me formei, com honras, ninguém levou cartaz. Não teve festa em casa, nem jantar especial. Camila, na época, tinha acabado de terminar com um namorado abusivo, e novamente, as atenções se voltaram para ela. Sua irmã precisa de suporte agora. Depois a gente comemora o seu diploma. Mas o depois nunca veio. Durante muito tempo, tentei entender onde havia errado. Será que era por eu não dar trabalho? Será que meu erro foi justamente esse, não precisar deles como Camila parecia precisar? Cresci ouvindo que era maduro demais, que sabia se virar, que eu era forte. Mas hoje vejo que essas palavras, embora carregadas de elogios, vinham também com o fardo da negligência. Porque ser forte, para eles, era sinônimo de aguentar calado. Depois que consegui meu primeiro emprego, me tornei independente rapidamente. Trabalhava horas a mais do que precisava, acumulava funções, guardava cada centavo. Parte de mim achava que, ao mostrar meu sucesso, finalmente teria o reconhecimento que sempre desejei. Não percebia que, para meus pais, minha estabilidade era uma permissão para esquecer de mim. Camila, ao contrário, tropeçava em empregos temporários, se envolvia em relacionamentos destrutivos, pedia dinheiro com frequência. E ainda assim, era sempre vista como frágil, como alguém que precisava ser protegida. Lembrei de um episódio marcante. Camila havia sido demitida, mais uma vez, por não cumprir prazos e faltar ao trabalho. Meu pai ligou, pedindo para que eu ajudasse com o aluguel dela naquele mês. Disse que ela estava muito abalada e que não conseguiria se manter. E eu, como sempre, ajudei. Transferi o valor sem questionar. Sem sequer receber um agradecimento. Meses depois, descobri que ela tinha usado parte do dinheiro para uma viagem com amigos. Quando confrontei meus pais, eles minimizaram. Ela precisava distrair a cabeça, disseram. Você é tão responsável, Lucas. Ela não é como você.
Essa constante romantização da fragilidade da Camila me feriu mais do que eu imaginava. Porque não havia nada de nobre em ser invisível. Não havia medalha por suportar tudo calado. E mais uma vez, naquele cruzeiro que eu havia sonhado como reconciliação, eles fizeram questão de reforçar esse padrão. Ao chegar em casa, joguei a chave sobre a mesa e encarei o vazio da sala. Tirei os sapatos e me sentei no sofá, com a cabeça girando. A televisão desligada refletia meu rosto, e nele, vi um homem exausto. Exausto de correr atrás de algo que nunca viria. Exausto de se justificar, de tentar provar valor a quem nunca quis enxergar. Liguei o celular. Haviam mensagens. A primeira era da minha mãe: estamos a bordo. O navio é lindo. Você precisa ver isso um dia. Uma foto do convés, com ela e Camila sorrindo ao fundo. A segunda era do meu pai: obrigado por tudo. Foi a melhor escolha incluir sua irmã. Ela merece. A terceira, de Camila: você está perdendo. Beijos. Ri. Não de alegria, mas daquele tipo de riso amargo que escapa quando não há mais nada a ser dito. A melhor escolha? A melhor escolha foi me excluir daquilo que eu mesmo proporcionei? A gratidão parecia um pedido de desculpas sem arrependimento. Um aceno superficial de quem, no fundo, nunca se importou. Apaguei as mensagens. Abri as redes sociais, bloqueei os 3. Era um gesto simbólico, eu sabia, mas necessário. Aquilo não era sobre castigo ou vingança. Era sobre sobrevivência emocional. Era sobre não me permitir mais ser o homem que se cala, que engole o choro, que aceita tudo em nome da paz familiar. Peguei um caderno antigo, desses que guardamos sem saber por quê. Abri numa página em branco e escrevi: meu nome é Lucas. Tenho 36 anos. E hoje, pela primeira vez, escolho a mim. Guardei o caderno. Tomei um banho demorado, deixei a água escorrer como se lavasse anos de mágoa. Naquela noite, dormi com a leveza de quem, finalmente, parou de esperar que o passado seja diferente. Porque o passado já passou. O que me restava agora era o poder de não permitir que ele continuasse moldando o meu futuro. Os dias que se seguiram foram como uma mistura de alívio e luto. Era estranho caminhar pela casa e saber que, pela primeira vez, eu havia imposto um limite claro. E mais estranho ainda era perceber como esse limite vinha com uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Mas junto com a paz, havia o silêncio. Um silêncio diferente do habitual. Era o silêncio de quem fechou uma porta e ouviu o trinco travar. Na primeira manhã após o embarque deles, acordei cedo, como de costume. Mas, ao invés de me preparar para o trabalho, sentei na varanda com uma xícara de café e fiquei ali, observando o céu clarear. Pensei em como, durante anos, minha vida foi movida por uma necessidade quase inconsciente de agradar. De provar, de justificar minha existência com feitos, com conquistas, com estabilidade. Cada diploma, cada promoção, cada meta alcançada, tudo isso tinha por trás uma esperança infantil, a de que, um dia, meus pais olhariam para mim com o mesmo orgulho escancarado que sempre reservaram para minha irmã. Agora, com a decisão tomada e o contato cortado, essa esperança começava a morrer. E com ela, morria também uma parte de mim que ainda vivia preso ao menino que só queria ser visto. Durante os dias seguintes, as mensagens continuaram. Não respondi nenhuma. Algumas vinham carregadas de leveza, como se estivessem falando com um velho amigo que apenas se ausentou. Outras vinham com um tom passivo-agressivo, tentando despertar culpa. Minha mãe, por exemplo, mandou uma foto de um jantar no navio com a legenda: pena que você não está aqui, filho. Mas entendemos que você está sempre tão ocupado. Era um recado disfarçado de carinho. E eu reconhecia essa estratégia. Era mesmo usada durante toda a minha vida, minimizar meus sentimentos, transformar a dor em egoísmo. Meu pai, por outro lado, era mais direto. Mandou uma única mensagem: você está exagerando. Família é isso. Ninguém é perfeito. Simples assim. Como se tudo pudesse ser resumido a uma frase de efeito. Como se anos de invisibilidade e desprezo pudessem ser ignorados com um lembrete clichê sobre laços de sangue. Camila, surpreendentemente, demorou mais a se manifestar. Quando fez, foi para dizer que estava magoada. Disse que estava decepcionada comigo, que achava que eu era mais maduro, que ela não pediu para ir no meu lugar, que não sabia que era um presente exclusivo. Mas eu sabia que isso era mentira. Ou, no mínimo, uma meia-verdade. Camila sempre soube que meus pais a colocariam à frente de qualquer coisa.
E ela nunca se opôs. Pelo contrário, se acomodou nesse lugar confortável de filha favorita, frágil, dependente, onde tudo é permitido e nada é cobrado. A verdade é que todos eles sabiam. Sabiam e aceitaram. E eu, por tanto tempo, também aceitei. Por medo de perder. Por medo de confrontar. Mas agora eu havia perdido mesmo. E para minha surpresa, não era tão ruim quanto imaginei. Porque o que eu ganhava em troca era algo que nunca tive, autonomia emocional. Pela primeira vez, minha identidade não dependia da aprovação deles. Comecei a usar os dias do cruzeiro de uma forma diferente. Em vez de remoer mágoas, decidi me reencontrar. Coisas simples, como caminhar no parque ao entardecer, cozinhar uma receita nova, reler livros que marcaram minha adolescência. Liguei para um amigo antigo com quem não falava havia anos. Marquei uma terapia, algo que sempre adiei. Fui ao cinema sozinho, algo que me parecia triste antes, mas agora tinha gosto de liberdade. Não era fácil. Às vezes, à noite, a saudade surgia. Mas era uma saudade estranha, não de pessoas, e sim de uma ideia. A ideia de ter uma família unida, que na prática nunca existiu. Era como sentir falta de um sonho que nunca se concretizou. E esse luto do que poderia ter sido era o mais difícil de enfrentar. Mas eu enfrentava. Um dia de cada vez. Na terapia, falei sobre minha infância. Sobre como sempre fui elogiado por ser o que não dava trabalho, mas nunca fui ouvido de verdade. Sobre como minhas conquistas eram tratadas como obrigações, enquanto os fracassos da minha irmã eram acolhidos com compaixão. A terapeuta ouviu tudo com atenção. Depois de algum tempo, disse algo que me marcou profundamente: Lucas, você foi ensinado a se orgulhar por não precisar. Mas o que você precisava, desde sempre, era ser cuidado. Aquilo ficou ecoando em mim. Porque era verdade. Eu fui condicionado a ser o forte, o autossuficiente, o exemplo. Mas nunca me perguntaram como eu me sentia. Nunca me ofereceram colo. Nunca me deixaram cair porque, para eles, eu já sabia levantar. E é difícil admitir que a gente também precisa ser cuidado, especialmente quando passamos a vida inteira desempenhando o papel de cuidador emocional da família. Na metade da semana, meu telefone tocou pela última vez com um número conhecido. Era minha mãe. Deixei tocar. Ela deixou uma mensagem de voz. A voz trêmula dizia que sentia minha falta, que estava triste, que aquilo estava destruindo a família. Disse que esperava que, ao voltar, pudéssemos conversar, como adultos. Mas eu sabia o que isso significava. Conversar como adultos, para eles, era o mesmo que fingir que nada aconteceu. Era varrer tudo para debaixo do tapete e seguir em frente, ignorando o estrago. Era o que sempre fizemos. E eu não queria mais isso. Apaguei a mensagem. E com isso, apaguei também a última esperança de retorno. Não havia volta. O ciclo precisava se encerrar ali. Não com gritos, nem com brigas, mas com um silêncio decidido. Eles estavam no mar. Eu, em terra firme. E pela primeira vez, sentia que era ali que eu deveria estar. Não mais tentando embarcar no navio deles. Mas finalmente construindo o meu próprio. Após aqueles dias de solidão e reencontro comigo mesmo, o retorno à realidade parecia uma armadilha cuidadosamente disfarçada. Eu acreditava que, afastando-me da minha família, estaria rompendo um ciclo vicioso. Mas, surpreendentemente, logo após o fim do cruzeiro, meu telefone voltou a tocar com a mesma insistência de sempre. Recebi a primeira mensagem ainda com o coração acelerado de uma possível reconciliação, uma tentativa de arrumar as peças daquilo que sempre supus ser quebrado de forma definitiva. Naquela primeira tarde, decidi encontrar meus pais para um almoço marcado por eles, com a justificativa de conversar e esclarecer. Entrar naquele restaurante foi como mergulhar em um mar de lembranças dolorosas e expectativas frustradas. Eu estava ali, mais exposto que jamais estive, e eles, como se nada tivesse acontecido, adotavam a postura de quem tenta normalizar uma situação complexa com poucas palavras e muitos sorrisos forçados. Enquanto caminhava em direção à mesa, senti o olhar de minha mãe, carregado de uma tristeza contida, e o de meu pai, inexplicavelmente calmo, como se fizessem parte de um ritual inalterável. Durante o almoço, cada garfada parecia diluir um pouco da coragem que eu haviam demorado tanto para conquistar. A atmosfera era estranhamente familiar, um ambiente carregado de expectativas não ditas, onde sentimentos eram medidos em conversas curtas e superficiais.
Eles falaram sobre trivialidades, e ao mesmo tempo, sobre a necessidade de esclarecer o ocorrido. Eu os observava atentamente, buscando por alguma variação sincera no tom de voz, um traço de arrependimento ou mesmo de reconhecimento do que havia acontecido. Mas tudo o que via era a mesma rotina, reexplicações que soavam mecânicas e desculpas que flutuavam no ar sem significado real. Enquanto meus pais insistiam em colocar a culpa em circunstâncias externas, como se a decisão de substituir minha vaga fosse fruto de um imprevisto ou de uma conveniência, eu sentia o peso de cada palavra ser uma reafirmação silenciosa do que eu sempre temera. Minha irmã, Camila, por sua vez, entrou na conversa com um tom de quem busca ser a vítima. Era como se ela precisasse ser consolada, como se meus pais precisassem desculpar a dificuldade emocional que ela, e somente ela, parecia carregar. E foi nesse exato momento que a verdade se revelou com a frieza de um gelo: eles nunca tiveram a intenção de me incluir. Essa substituição não era fruto de uma decisão emergencial, mas sim o reflexo de um padrão enraizado, onde minha existência se resumia ao papel de uma sombra discreta no cenário familiar. Enquanto ouvia justificativas, percebi que cada palavra deles parecia minar a própria tentativa de reconciliação. Era como se, ao mesmo tempo em que me chamavam de responsável e maduros, escondiam a verdade que eu já conhecia muito bem: eu estava sempre destinado a ficar em segundo plano. O almoço se desenrolava com conversas que pareciam ensaiadas, em que a empatia se perdia em meio a formalidades. Meu silêncio, antes um refúgio seguro, agora se transformava em um grito contido, uma recusa silenciosa em aceitar aquelas desculpas vazias. Ao sair do restaurante, caminhei pelas ruas com os pensamentos turbulentos e a sensação amarga de que havia sido mais uma vez mal compreendido. A caminhada, por mais que me levasse para longe do ambiente sufocante, não apagava o resíduo amargo dos pretextos apresentados ali. Cada passo me lembrava que, apesar de todos os esforços, eu estava sozinho na luta para me libertar daquela dinâmica que me havia marcado desde a infância. As paredes da cidade pareciam refletir a minha desilusão, e eu me via absorvendo cada paisagem como se fosse uma pintura que buscava substituir as cores frias dos momentos passados. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, recordei as palavras que a minha terapeuta havia me dito: você precisa ser honesto consigo mesmo e reconhecer que a reconciliação só é válida quando há esforço genuíno de ambas as partes. E naquele instante, tornei-me consciente de que os meus pais e Camila jamais estariam dispostos a encarar a responsabilidade por seus próprios atos. Eles mantinham essa fachada de normalidade porque, para eles, tudo estava sempre dentro do esperado. Eles não tinham a intenção de mudar porque os pretextos nunca deixavam espaço para o confronto da verdade. Minha mente vagava pelos corredores da minha própria história, relembrando os inúmeros momentos em que fui ignorado, minimizado e substituído sem nem mesmo ter a chance de opinar. Lembrei do episódio no qual, ainda criança, sonhava com um aniversário perfeito, decorado com balões e sorrisos, mas, ao final, a celebração se transformava em uma desculpa para priorizar outra situação que não a minha felicidade. E assim, década após década, fui me moldando para aceitar que minhas necessidades emocionais seriam sempre secundárias. Ao chegar em casa, o vazio do ambiente parecia um reflexo do que eu havia sentido durante o almoço. Os móveis, as fotografias na parede, até mesmo o cheiro do café fresco pela manhã, tudo me conduzia à dolorosa constatação de que, por mais que eu tivesse construído uma identidade própria, a sombra daquele lar ainda persistia em lembrar-me do que jamais seria completamente meu. E essa sombra, por mais que tentasse ignorá-la, estava sempre ali, um lembrete persistente de um passado que, mesmo enterrado, continuava a exercer sua influência. A decisão de cortar os laços, que eu havia tomado com tamanha convicção, agora se mostrava diante de mim como uma necessidade para preservar a integridade do que eu estava começando a redescobrir, a minha própria voz. Uma voz que não mais se calava diante de conveniências alheias, que não se contentaria em ser a sombra silenciosa no canto do salão. Encontrei no meu coração a firmeza para recusar novos encontros que prometiam conversas esclarecedoras e reconciliações confortáveis, mas que na verdade representavam apenas a continuidade de um ciclo de desculpas e de negação. Com o tempo, percebi que a reconciliação que me propunham era uma armadilha. Uma ilusão que tentava mascarar a verdade com sorrisos enlatados e palavras ensaiadas. O retorno deles não era, e nunca seria, a cura para as feridas que se formaram ao longo dos anos. Era apenas um esforço superficial para manter a aparente estabilidade daquela convivência disfuncional. Ao refletir sobre tudo isso, senti uma espécie de libertação interna. Compreendi que a minha jornada para a verdadeira autonomia emocional não dependia de retratar o passado nem de receber um pedido sincero de desculpas. Ela dependia de aceitar a realidade e de me permitir sentir todas as emoções que,
por tanto tempo, resistir em vivenciar plenamente. Foi então que decidi que a reconciliação, se é que algum dia poderia existir, deveria vir somente se fosse fruto de um genuíno desejo de mudança por parte deles, e não por uma necessidade minha de preencher um vazio que só aumentaríamos ao tentar manter o impossível. Saí daquele encontro com a sensação de que, embora doloroso, o processo de enfrentar esses pretextos e de ver a verdade exposta diante dos meus olhos era, por fim, uma libertação. A partir daquele momento, comprometi-me a trilhar um caminho onde a minha felicidade e meu bem-estar não dependeriam de um retorno que jamais viria. E ao aceitar essa realidade, pude finalmente olhar para o futuro sem o peso esmagador das expectativas familiares. A tentativa de reconciliação tinha sido como encarar um espelho rachado, por mais que eu me esforçasse para ver algo inteiro, o reflexo sempre vinha distorcido. Eu voltei para casa com a convicção de que não havia mais o que tentar. Aquela família que eu idealizei, por mais que tivesse sido real em parte, já não existia para mim. E talvez, nunca tenha existido de verdade. Era apenas uma fantasia cuidadosamente sustentada por anos de silêncio e conformismo. Nos dias que se seguiram, as mensagens foram diminuindo. Não porque tivessem desistido de mim, mas porque eu não alimentava mais a narrativa deles. Me tornei, no universo dos meus pais e da Camila, o ingrato, o frio, o filho que virou as costas sem motivo. E eu deixei que pensassem assim. Pela primeira vez na vida, não tentei me explicar. Não me justifiquei. Não me defendi. Era libertador perceber que eu não precisava mais lutar por algo que me custava tanto e me devolvia tão pouco. Nessa nova fase, mergulhei no que realmente me fazia bem. Voltei a correr no parque. Viajei para um lugar tranquilo na serra e passei um fim de semana inteiro desconectado, apenas lendo e respirando ar puro. Comecei a conversar mais com pessoas que faziam parte da minha vida por escolha, não por obrigação. Percebi como eu havia negligenciado essas relações em nome de um laço familiar que sempre exigiu demais e ofereceu de menos. Comecei também a escrever. Não com o objetivo de publicar ou mostrar a alguém, mas para mim mesmo. Escrevia como quem tenta se entender, como quem organiza as próprias dores numa gaveta que ficou bagunçada por anos. Era um exercício silencioso, íntimo. Em cada página, eu deixava um pouco do peso que carregava. Escrever se tornou meu refúgio, uma espécie de terapia particular, onde as palavras que nunca disseram para mim agora ganhavam espaço nas linhas que eu criava. Foi nesse processo que comecei a entender o que significa, de fato, liberdade. Liberdade não era apenas viver sem amarras, mas viver com verdade. E a minha verdade era simples, eu não era mais um filho tentando ser aceito. Eu era um homem tentando viver em paz consigo mesmo. E essa paz vinha, ironicamente, do silêncio. Uma tarde, enquanto organizava caixas antigas no meu apartamento, encontrei cartas que havia escrito na adolescência. Nunca as enviei, nunca mostrei a ninguém. Eram cartas para meus pais, tentando explicar como me sentia quando me deixavam de lado, quando escolhiam a Camila repetidas vezes. Lendo aquelas palavras, me emocionei. Ali estava a dor de um menino que só queria ser incluído. Mas também estava ali a raiz do homem que agora se recusava a continuar implorando por amor. A vida seguiu. Os aniversários passaram sem ligações deles. As festas de fim de ano se tornaram mais silenciosas, mas também mais leves. Em vez da tensão habitual, eu passei a comemorar com amigos ou até sozinho, mas em paz. Algumas vezes, a ausência ainda doía. Principalmente quando via famílias reunidas em harmonia, em vídeos, em fotos de redes sociais. Era impossível não sentir um leve aperto. Mas eu havia aprendido a lidar com esse vazio sem tentar preenchê-lo com ilusões. Em uma dessas noites, recebi uma mensagem inesperada de uma tia distante, irmã do meu pai. Ela dizia ter ouvido falar do distanciamento e queria entender o que havia acontecido. Durante anos, ela esteve ausente, assim como muitos da família, sempre orbitando em torno do que meus pais diziam. Respondi de forma educada, mas firme. Expliquei que não havia briga, apenas uma decisão. Que eu estava bem e não pretendia reatar vínculos que me feriram por tanto tempo. Ela respeitou. E foi ali que percebi que, ao contrário do que eu imaginava, eu não precisava me justificar nem para a família estendida. Eu só precisava seguir em frente. Os meses viraram anos. E com o tempo, aquele buraco que parecia impossível de ignorar foi se tornando um terreno fértil para novas possibilidades. Fiz amigos novos. Me envolvi em projetos sociais. Aprendi a cozinhar pratos que antes apenas pedia por delivery.
Comecei um curso de fotografia, algo que sempre tive vontade mas nunca priorizei. E talvez o mais importante, construí uma nova definição de família. Um grupo pequeno, mas verdadeiro, onde havia espaço para erros, mas também para escuta e acolhimento. Mesmo assim, vez ou outra, o passado batia a porta. Uma foto enviada por engano, uma lembrança automática no celular, um cheiro que me transportava para a infância. Mas agora eu não fugia mais disso. Eu olhava, respirava fundo e deixava ir. O que antes era uma ferida aberta, agora era apenas uma cicatriz. Estava ali, visível, mas já não doía mais. A decisão de me afastar da minha família de origem foi uma das mais difíceis da minha vida. Porque romper com o que nos ensinaram a amar incondicionalmente é, de certo modo, um ato de rebeldia contra tudo o que nos moldou. Mas também é um gesto de amor próprio. Um grito de basta diante de uma vida que só fazia sentido para os outros. E eu escolhi não ser mais espectador da minha própria história. A vida, como aprendi nos últimos anos, tem um ritmo próprio, e ela raramente se preocupa em fechar ciclos com perfeição. Às vezes, simplesmente seguimos em frente, mesmo sem uma conclusão clara, e é só no silêncio da passagem do tempo que percebemos que aquilo que parecia inacabado, na verdade, já não nos pertence mais. Faziam quase 3 anos desde que eu tinha rompido com meus pais e minha irmã. 3 anos sem ligações, sem encontros, sem datas comemorativas. 3 anos de silêncio absoluto. No começo, esse silêncio me provocava um incômodo familiar, como se algo estivesse fora do lugar. Mas com o tempo, ele passou a ser reconfortante. Eu havia encontrado, finalmente, uma zona de paz. Aprendi a viver longe daquele ciclo de promessas vazias e afeto condicionado. E pela primeira vez em minha vida, me senti inteiro. Até que, numa manhã qualquer, enquanto preparava meu café, meu celular vibrou. Era um número que eu não conhecia, mas com um DDD familiar. Ignorei. 5 minutos depois, nova ligação. E mais uma. Até que, por impulso, atendi. Uma voz do outro lado hesitou. E então eu reconheci. Era meu pai. Aquele som, envelhecido pelo tempo e pela culpa, ainda tinha uma firmeza que me incomodava. Ele não chorava, não suplicava, não gritava. Apenas disse, Lucas, sei que você não quer ouvir. Mas eu precisava tentar. Fiquei em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria desligar. Outra parte, aquela que nunca morre completamente, ainda se perguntava, será que agora ele entendeu? Ele continuou. Disse que tinha pensado muito, que havia lido minhas antigas mensagens, aquelas que ele nunca respondeu, mas que ficaram guardadas. Disse que, aos poucos, começou a entender tudo o que eu dizia. E que, sim, ele errou. Errou por minimizar minha dor. Por me substituir como se fosse descartável. Por proteger uma filha enquanto deixava o outro filho à margem. E que, se pudesse voltar, faria diferente. Houve uma pausa longa. Ele disse que a saúde dele não estava das melhores. Que os anos tinham passado rápido. Que talvez eu não quisesse saber disso, mas que ele sentia minha falta. Você sempre foi o mais forte, Lucas. E é por isso que acabamos te deixando de lado. Achamos que você aguentava tudo. Essa frase me atingiu em cheio. Como se a capacidade de suportar tivesse se tornado, injustamente, minha sentença. Como se resiliência fosse sinônimo de abandono permitido. Ele pediu para me ver. Só uma vez. Sem cobranças, sem teatro. Só um café, como 2 homens que dividem o mesmo sangue, mas que nunca aprenderam a se escutar de verdade. Desliguei sem dar uma resposta. Sentei no sofá e encarei a parede por longos minutos. Tantas emoções misturadas. Raiva, saudade, desconfiança, ternura. E acima de tudo, uma pergunta que ecoava, será que vale a pena reabrir essa porta? Naquela noite, não dormi. Revirei as lembranças como se folheasse um álbum antigo, daqueles em que metade das fotos traz sorrisos forçados. Pensei em tudo o que suportei. Em quantas vezes fui invisível. Em quantas vezes calei para manter a paz. E me dei conta de que, apesar da voz embargada do meu pai e da tentativa de arrependimento, ele ainda era o mesmo homem que demorou a me ouvir. A mesma figura que só entendeu o estrago quando o tempo começou a lhe cobrar. E mesmo assim, parte de mim desejava acreditar. Desejava, talvez, um último gesto de reconciliação, não por ele, mas por mim.
Como se fosse um fechamento poético, uma chance de olhar nos olhos daquele homem e dizer, eu superei. Mas a vida real não é como nos filmes. Eu sabia que aquele café não mudaria o passado. Não traria justiça à criança esquecida que fui. E principalmente, não reconstruiria uma confiança que nunca existiu de verdade. Eu precisava ser honesto comigo mesmo. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem curta. Pai, agradeço por ter ligado. Desejo paz e saúde. Mas minha jornada segue em outra direção. Cuide-se. Bloqueei o número. E naquele instante, não senti culpa. Senti alívio. Pela primeira vez, entendi que dizer não também é um ato de amor, amor por mim mesmo. Hoje, olho para trás sem ódio. As feridas cicatrizaram, e eu aprendi a viver com as marcas. Construí uma vida onde não preciso provar meu valor, onde não sou medido pelo quanto aguento calado. Uma vida onde sou respeitado por quem sou, e não por quanto cedo para manter relações. Meu pai nunca mais ligou. Minha mãe, segundo soube por um conhecido, continua tentando pintar minha ausência como um distanciamento passageiro. E Camila? Não sei. Não quero saber. A vida segue. E eu sigo com ela. Com menos pessoas, mas com mais leveza. Com menos laços de sangue, mas com mais verdade. Porque, no fim das contas, família não é quem te dá um sobrenome. É quem te acolhe de verdade, sem que você precise diminuir a própria existência para caber nas expectativas de alguém. E eu, finalmente, aprendi a ser inteiro.